Hoje em dia a gente vive em uma sociedade onde a maioria das pessoas está presa em um ciclo de eterna angústia. Esse sofrimento normalmente começa quando o sujeito se depara com algo que ele deseja, mas ainda não tem. Pode ser dinheiro, fama, prestígio profissional ou qualquer outra coisa. Mas o importante é que ele sinta que a vida só vai ser completa quando ele atingir aquele objetivo. E como muita gente de fato usa isso até como uma motivação, tem pessoas que atingem os objetivos. Mas quando elas chegam lá, elas continuam se sentindo vazias. Porque o ciclo se repete. Agora que elas conseguiram o que queriam, elas vão ter novos desejos. Aquele cara que conseguiu muito dinheiro vai sentir que precisa de muito mais. Aquele outro que andava a pé e conseguiu comprar uma moto, agora sente que ele precisa comprar um carro. E depois de comprar um carro usado, isso não vai ser mais suficiente. Ele vai querer um carro zero, um carro do ano. E assim a gente vai seguindo essa eterna escada, onde a gente coloca a felicidade no próximo passo. E sempre que a gente chega lá, a gente percebe que na verdade falta mais um passo, mais um passo, mais um passo, e a angústia fica sem fim. As exceções são aquelas pessoas que são reconhecidas como humildes. E muitas vezes a gente vê isso até em cantores, em jogadores de futebol, que são elogiados quase assim como se a humildade fosse um ato de ser simplesmente bonzinho. Mas eu vou te explicar uma coisa. Essas pessoas só conseguem chegar nesse nível de sucesso que elas conseguiram justamente por causa dessa humildade. Essa humildade não é apenas um mero capricho, certo? Ela faz parte quase do método que permitiu que essas pessoas fossem tão eficientes. Porque enquanto todo mundo fica angustiado, olhando para frente e pensando no quão longe estão os desejos que nós queremos realizar, esses caras conseguem olhar para trás e perceber quão longa foi a jornada que eles já trilharam. O caso do jogador de futebol que continua frequentando a periferia onde ele cresceu. Ok, esse cara realmente quer mais alguns milhões para a conta dele. Mas quando ele olha em que ponto da jornada dele está instalado, ele vê da onde ele partiu, aquela distância que parece longa do que falta para ele atingir aquilo que ele deseja, de repente fica menor. Ele percebe que ele já está no meio do caminho, ou que talvez ele já esteja até numa etapa muito mais avançada, em 90% do caminho. E a percepção dele fica até mesmo mais real. A mesma coisa vale para o cantor sertanejo, que teve uma origem humilde, em um sítio, no interior, e que agora ele quer se manter nesse interior, ele não tem os caprichos da capital, não quer a roupa de marca, certo? Ele simplesmente quer, agora, bom, ele pode ser o dono do sítio, mas ele quer se manter naquele mesmo ambiente. Isso faz com que a pessoa se lembre constantemente que por mais que ainda tenha muita coisa pela frente, ainda tenha muito caminho para ser trilhado, boa parte do caminho já foi trilhado. E aí o peso parece muito mais leve. A distância em relação aos nossos desejos não parece mais tão longa, certo? E se essa ideia toda parece muito nova para você, isso vem do fato de que a nossa sociedade esqueceu o que de fato significa humildade. Normalmente a gente pensa que o cara humilde é aquele que fica se diminuindo, certo? Ah, é o cara que ele é muito inteligente, mas ele diz, não gente, eu não sou tão inteligente assim. É o cara que tá há anos na academia, já conseguiu, sei lá, o shape que ele queria atingir, mas ele fica, não, ainda tá muito distante. Esses caras, eles só estão fazendo isso por vaidade, isso não é humildade, certo? Isso é vaidade. Quando o cara é muito inteligente e diz que ele não é tão inteligente assim, o que ele está esperando é que você diga que ele é inteligente. Ou então que você diga, nossa, como esse cara é bonzinho, como esse cara é humilde. Mas nos dois casos, o que ele está esperando é receber um elogio. Ele não está se dispondo dentro da realidade, certo? Até porque a humildade, como a virtude que é, ela aponta em direção ao bem. E para que uma pessoa humilde ela possa fazer o bem, ela precisa ter a justa medida das suas qualidades e dos seus defeitos. Uma pessoa deve perceber naquilo que ela é boa e estar disposta a, inclusive, usar essas boas qualidades, essas virtudes, essas habilidades para construir coisas boas com outras pessoas ao redor delas. Eu, por exemplo, considero que eu sou bom em explicar conceitos complexos de uma forma didática. É por isso que existe esse vídeo, é por isso que existe esse canal. Se eu não tivesse essa justa medida das minhas habilidades, eu não teria como me dispor a produzir este conteúdo, certo? Eu não teria como me dispor a ajudar meus amigos quando eles têm alguma dúvida sobre filosofia. Então, a verdadeira humildade ela não está em você se diminuir.
ela está em você conhecer a justa medida das suas qualidades e dos seus defeitos, e sempre que você for se descrever, sempre que você for descrever aquilo que você é capaz, você não vai tentar maquiar a realidade para agradar as pessoas ou para impressionar as pessoas. Você vai preferir optar pela honestidade, mas essa é uma honestidade, certo? Que ela tem que ser feita até mesmo com a técnica. Você precisa ter uma reflexão constante para saber o que você é capaz e o que você não é capaz. Podemos conversar mais sobre a humildade em próximos vídeos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, como sempre, estou aguardando aqui nos comentários.